paz do Senhor, crianças, sejam bem-vindos à nossa aula da Escola Dominical desse domingo, dia 16 de agosto de 2020. Estamos na nossa lição 7 da nossa revista. Essa revista tá tão boa, né? Nós estamos com ela aprendendo a vontade de Deus. Essa é o título da nossa revista e estamos hoje na nossa lição 7. Vamos estudar hoje mais uma lição e para dar início à nossa aula da Escola Dominical, antes de tudo vamos fazer uma oração. Então, crianças, fechem os seus olhinhos, vamos orar ao nosso Deus juntos, tá bom? Feche os olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para poder aprender mais um pouco da sua palavra nessa escola, Pai, na escola dominical. Senhor, abençoa as nossas vidas, que a sua presença venha a ser sentida aqui nesta manhã, Senhor, que o Senhor venha com a sua presença para nos ajudar, para nos direcionar da maneira como o Senhor quer que seja ensinada esta aula desta manhã, Senhor, e também que com a sua presença o Senhor venha ao coração dessas crianças que estão acompanhando esta aula, para que elas venham abrir os seus corações, abrir a sua mente para poder aprender a sua palavra, e que conforme a sua palavra será ensinada hoje, elas venham aprender a ser obedientes à sua palavra, obedientes aos seus pais e poder praticar esta palavra sempre, Senhor. É o que te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos dar início à nossa aula de escola dominical de hoje com nossa memória em ação. Nossa memória, pega a sua Bíblia, crianças, vamos acompanhar a aula de hoje juntamente com a Bíblia na mão. Vamos lá abrir a nossa Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Que está escrito lá a nossa memória de ação desta aula. Colossenses capítulo 3, versículo 20, está escrito bem assim lá. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Vamos agora memorizar nosso versículo para que fique bem gravadinho na mente de vocês, na nossa mente. Vamos fazer aqui com os bonequinhos, espero que vocês consigam ler. Está escrito bem assim no nosso versículo ali. Filhos, o dever cristão de vocês é... O que será que é? É obedecer sempre ao pai e à mãe de vocês. Ao seu pai e à sua mãe. Porque o que acontece quando nós obedecemos o nosso pai e a nossa mãe? Esse bonequinho tá... Porque Deus gosta disso. Deus, ele gosta quando obedecemos o nosso pai e a nossa mãe. Vamos refletir um pouquinho agora nesse versículo. Aqui está escrito, filhos, o dever cristão de vocês. Então, se está escrito aqui dever, não é um pedido, não é um favor que Deus está pedindo, é uma ordem. Deus está falando que o dever de nós como cristãos, como crianças cristãs, filhos cristãos, nós temos o dever de obedecer sempre. É obedecer de vez em quando, só quando a gente quer? Não, é sempre. A gente deve sempre estar obedecendo aos nossos pais, a nosso pai, a nossa mãe, porque Deus gosta disso. A memória em ação hoje está se completando com a frase do dia. A frase do dia, ela fala bem assim: o filho obediente alegra os pais e agrada a Deus. Crianças, os seus pais, independente de que vocês fizerem, eles sempre vão amar vocês sempre vão ser amados pelos pais de vocês, mas vocês conseguem deixar o coração dos seus pais alegre quando vocês obedecem a ele. Então, para vocês deixar os seus pais alegres, vocês têm que ser obedientes. Os pais com certeza estão gostando dessa aula de hoje, né? Você está assistindo com seus filhos. Está aqui falando sobre honrar a obediência aos pais. Então, às vezes é difícil nós sermos obedientes, né?
não é assim, uma coisa assim tão simples de fazer. Às vezes os pais mandam a gente fazer uma coisa que a gente não quer, uma coisa que a gente não tá com vontade, ou eles mandam a gente não fazer uma coisa que a gente quer, né? E a gente tá ali lutando contra a nossa vontade, mas a obediência, ela agrada o coração de Deus. Então nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus, como a nossa história da nossa revista, durante toda essa revista falando que a gente não tem que fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então, que essa é a frase do dia. A frase do dia é: o filho obediente alegra os pais e agrada a Deus. Completando o nosso versículo da Memória em Ação, que o nosso dever como cristãos é obedecer ao seu pai, à sua mãe sempre, porque Deus se agrada disso, que está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 20. Nosso título da nossa história de hoje se chama O Querido de Deus. Crianças, vamos falar sobre uma criança que foi conhecida por ela ser querida de Deus. Imagine você ser conhecido como querido de Deus. Então é o que vamos falar hoje. Vamos falar sobre, na nossa história da Bíblia de hoje, sobre o menino Salomão. Salomão, ele foi conhecido como uma criança, ele foi querido de Deus. Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel. Vocês lembram lá? O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi e o terceiro rei agora é Salomão. Salomão, ele foi filho do rei Davi. E ele era um menino, ele tinha um professor muito inteligente, muito gentil, muito sábio. Esse professor dele se chamava Natã. E o profeta Natã, ele deu um nome para o Salomão que era Gedidias. Gedidias tinha o significado de querido de Deus. E ele era muito querido de Deus mesmo, porque ele era uma criança obediente. Ele sabia que para ele agradar a Deus, ele tinha que obedecer ao seu pai e obedecer à sua mãe. Então ele era obediente ao seu pai e obediente à sua mãe. Salomão, ele tinha um irmão mais velho. E esse irmão mais velho, quando Davi ele foi ficando mais velhinho, o irmão mais velho dele se chamava Adonias. E o Adonias, ele achava que ele ia ser o rei de Israel, ele que ia ficar no lugar de Davi. Só que o Adonias, ele não era uma criança, nunca foi uma pessoa assim muito obediente. E Deus, primeira coisa que ele quer, que ele exige é obediência. Então, como que ele iria aceitar que um rei de Israel fosse uma pessoa que não fosse muito obediente? Já tinha acontecido um caso assim, que não tinha sido muito bom, foi lá com o rei Saul, lembram? Ele não foi obediente e não foi bom. Então, Deus, ele queria uma pessoa obediente para ocupar o lugar do rei Davi. Então, não era Adonias, era o Salomão, mas o Adonias achava que era ele. Aí, para que ficasse esclarecido que o rei Salomão se tornasse rei, ele mandou que o Natã fizesse uma festa para celebrar a coroação do rei Salomão. O Salomão iria ser coroado, ser colocado como rei de Israel, o novo rei de Israel, através dessa coroação, dessa festa. Então, aí ele se tornou o novo rei. Davi, um dia, quando ele estava bem velhinho, aí ele se tornou o novo rei. E Davi, um dia, quando ele estava bem velhinho, ele sentiu que a morte dele já estava próxima. Ele chamou o rei Salomão para conversar, para dar uns aconselhamentos para ele. E ele começou a aconselhar o rei Salomão, falando para que Salomão sempre obedecesse a Deus, sempre andasse nos caminhos de Deus, obedecesse os mandamentos de Deus e obedecesse as ordens de Deus e fizesse tudo que Deus mandasse. Porque se ele obedecesse os mandamentos de Deus, tudo que ele fizesse ia dar certo, tudo que ele fizesse ia prosperar.
E o rei Salomão, como sempre foi obediente ao seu pai, ele aceitou aquele conselho do rei Davi. Ele aceitou o conselho e ele praticou aquele conselho. Ele foi um homem obediente a Deus, ele obedecia os mandamentos de Deus, obedecia a vontade de Deus. Um dia, quando Davi já tinha morrido, um dia o Salomão estava dormindo e Deus apareceu para ele em sonho e falou para ele que ele poderia pedir o que ele quisesse. O que Salomão pedisse para ele, ele iria dar. Daí Salomão pensou no que ele poderia pedir. O que será que o rei Salomão pediu para Deus? Será que ele pediu um tênis caro? Será que ele pediu uma roupa de marca, um carro? Ele poderia pedir qualquer coisa. Será que ele pediu alguma coisa material? Não, ele não pediu nada material. Ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria porque ele, como rei, ele precisava de sabedoria, ele precisava de inteligência para poder administrar o reinado, administrar o povo de Israel. Então ele sabia que se Deus desse para ele sabedoria, ele poderia fazer aquele reinado ser melhor, ele poderia reinar melhor com sabedoria. Então Deus, ele se admirou, Deus gostou muito daquele pedido do rei Salomão e ficou feliz que o rei Salomão não pediu nada de material, não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. Daí Deus falou para ele assim: você vai receber sabedoria, e porque você pediu sabedoria, você vai receber além do que você pediu, você vai receber riqueza, você vai receber outras prosperidade. E foi assim, rei Salomão, ele foi muito rico, ele teve muita riqueza, ele teve tudo de melhor, ele se vestia muito bem, ele tinha palácios, ele construía palácios e ele começou a ficar famoso por isso. Ele era famoso, ele era conhecido por isso, porque ele era muito rico, ele tinha um palácio riquíssimo, muito luxuoso. As pessoas vinham de longe para ver as construções dele, para ver o palácio dele e para poder ouvir os ensinamentos de sabedoria que ele tinha, por ele ser conhecido também por um rei muito sábio. Ninguém foi tão sábio como ele, porque Deus deu a sabedoria para ele. Então, mas a coisa mais importante que o rei Salomão fez foi que ele construiu o templo de Deus. Ele construiu um grande templo para Deus, ele construiu com o melhor que ele podia, construiu um templo luxuoso, um templo com muito ouro, prata, pedras preciosas, porque ele queria fazer o melhor para Deus, porque Deus, ele sempre merece o melhor. Então ele construiu o templo para Deus. E além do templo que ele construiu para Deus, uma coisa que foi muito importante que ele fez, ele também fez outra coisa. Ele escreveu livros da Bíblia, e um dos livros que ele escreveu foi Provérbios. E esse livro é um livro da sabedoria. Ele, como um homem tão sábio, ele escreveu Provérbios, que é um livro de aconselhamento. Esse livro, ele dá vários conselhos para nós até hoje. Provérbios, ele é um livro que nós somos direcionados por Deus através dos conselhos que o rei Salomão escreveu. E um desses conselhos está lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 20. Está escrito assim lá: filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Então, crianças, ele escreveu o aconselhamento para os filhos, para que os filhos sempre obedecessem aos pais, porque ele era um grande exemplo disso. Ele tinha autoridade para falar sobre ser obedientes, honrar pai e mãe, porque ele foi uma pessoa que desde criança ele honrou o pai e a mãe dele, ele obedeceu o pai e a mãe dele. Então ele colocou aqui no livro como um conselho que ele também dava para que nós, como filhos, obedeçamos os nossos pais, obedeçamos nossas mães. E com isso nós aprendemos que para Deus é muito importante a honra aos nossos pais, a obediência aos nossos pais. Na Bíblia tem outros lugares na Bíblia, em Colossenses, como foi o exemplo aqui em Provérbios, e também honrar pai e mãe é um dos mandamentos, que é o primeiro mandamento com promessa, que se nós honrar o nosso pai, a nossa mãe, nós viveremos muitos anos aqui nessa terra. Então,
para nós sermos abençoados por Deus, receber a bênção da vida por Deus, de vida longa por Deus, nós precisamos ser obedientes ao nosso pai, à nossa mãe. E isso Deus coloca na Bíblia porque Ele dá muita importância para que nós sejamos obedientes ao nosso pai e à nossa mãe, para que assim nós possamos alegrar o coração do nosso pai, alegrar o coração da nossa mãe e saber que com essa nossa atitude nós estamos deixando Deus muito feliz, muito alegre com a gente, porque nós estamos honrando o nosso pai e a nossa mãe aqui na terra. E com essa história de hoje também gostaria de falar para vocês, crianças, para que quando vocês puderem, quando vocês estiverem orando, vocês sempre peçam, assim como o rei Salomão, ele pediu sabedoria de Deus. Pedir sabedoria de Deus é algo muito importante, porque a sabedoria nos ajuda, nos dá capacidade, nos dá inteligência para resolver problemas, alguma dificuldade, uma atitude que a gente tenha que ter quando a gente estiver passando por alguma situação difícil, estiver passando por alguma dificuldade, a gente vai ter sabedoria para poder lidar com aquela situação. E você pode ter sabedoria para ajudar a tua família, ajudar teu pai, ajudar tua mãe, honrando assim com sabedoria aos seus pais. Então essa foi a nossa aula da escola dominical desta manhã. Guarde essa palavra no seu coração, que você tenha sempre pedir a Deus, possa pedir para Deus sabedoria, e também guarda no coração de sempre obedecer ao seu pai, obedecer à sua mãe, para deixar eles alegres e para deixar Deus alegre também com essa sua atitude. Então, muito obrigada por ter acompanhado a aula da escola dominical dessa manhã. Que Deus abençoe grandemente, Deus abençoe muito cada um de vocês, abençoe a semana de vocês, abençoe esse domingo, que Deus os abençoe, os guarde, os proteja sempre. E me despeço agora, que vocês fiquem bem, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Fica com Deus.